Senhor, nós clamamos, Deus, que só o Senhor pode nos dar um coração puro, mãos limpas, porque nós somos limpos pela palavra de Deus, ó Pai. Nós somos limpos pela Tua verdade, Deus. Por isso nós abrimos nosso coração nessa manhã para a Tua verdade ser estabelecida em nossas vidas, Deus. Para que tenhamos mãos limpas, coração puro, Senhor, e a gente continue cumprindo o caminho que o Senhor propõe a nós. Por isso, Deus, seja feita a Tua vontade neste lugar, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo o ladrão que vem para roubar a palavra. Está repreendido em nome de Jesus. Que o amor do Senhor seja estabelecido em nossos corações. Que nós tenhamos liberdade com a nossa mente de receber aquilo que o Senhor depositará em nossos corações, uma palavra rema revelada para que se torne milagre em nós, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor seja glorificado, que o Senhor me use, Pai. O Senhor sabe, Pai, que eu dependo totalmente de Ti, que o Senhor cresça, Pai, eu diminua, e o Seu nome seja exaltado, estabelecido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus nos usa, não é verdade? Deus usa a mim, usa a sua vida para a glória dEle. Basta a gente se colocar nas mãos do Senhor. E para a glória de Deus, esse louvor está ali no cantinho, está ministério de... Costumam colocar ali a letra, para a gente saber pesquisar em casa, para adorar em casa. Por isso que tem as informações ali, viu? Não é fazer propaganda do cantor, não. É para você ir adorando em casa também, caso goste. Está ali, o Ministério de Jovens, Ágape. Essa letra foi Deus que deu para nós como igreja, através da vida da Nayara. Né, Ná? Dá tchauzinho para nós. Todo mundo conhece. A letra é dela e a gente cita porque ela é uma garota do Senhor, humilde e glorifica a Deus. E essa letra é dela e a gente clama a Deus. A gente adora o Senhor através dessa canção e é uma bênção, não é verdade? E glória a Deus por isso. E o Senhor nos usa. Amém? A palavra de Deus, ela é fascinante. É ela que tem nos transformado. Amém? O fascinante no lado de deixar um fascínio em nós. Ontem, enquanto eu meditava nessa palavra, e Deus vinha colocando algumas coisas no coração, eu fui até a cozinha, e eu sentia vontade de chorar, sentia vontade de falar com a esposa, sentia vontade de glorificar, porque aquilo que Deus foi trazendo ao meu coração sobre essa poderosa palavra, eu não posso dizer simples palavra, porque são palavras de Jesus, que Deus vai... Toda a palavra é palavra de Deus, mas especificamente a base desse estudo é o ensino de Jesus, o Senhor ensinando os seus discípulos que ali estavam sobre aquilo que é essencial. E em todo momento eu vinha uma inquietação no meu coração, simplesmente porque o Espírito falava no meu coração justamente de que aquilo era o suficiente para a minha vida. Que eu não queria nada além do amor de Deus, que o Senhor acrescenta tudo que nós necessitamos. Mas o que eu preciso como fôlego de vida para me tornar grato, fazer valer a cada dia, é a esperança que a palavra de Deus causa em nós. É o quanto ela nos alimenta. E o tema dessa palavra é o caminho preparado. Uma palavra de esperança. E não é um caminho, porque é o caminho já preparado para nós. E hoje é uma palavra de esperança, porque sempre será, porque é uma palavra de fé. Resumidamente é isso, e o tema diz tudo. Mas nós vamos abrir a nossa palavra em João 14, 1. E Jesus vai falar conosco. Amém?
Estou abrindo duas versões aqui. Esse mundo, ele é um mundo tenebroso. Esse mundo jaz o maligno. Lá em 1 João 5,19, diz que esse mundo jaz o maligno. O inimigo, ele tem autoridade, ele tem liberdade para atuar neste mundo. Então, esse mundo, conforme nós vivemos, e o dia a dia vai trazendo, por ser tenebroso, em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, neste mundo tenebroso. E na NVT fala, contra grandes poderes neste mundo de trevas. Ou seja, quanto mais nós vivemos, e nós precisamos ter uma vida secular de trabalho, de responsabilidades, mas nós percebemos que esse mundo, ele é pautado nos valores desse mundo, nos valores de conquistas. E quanto mais nós conquistamos, a gente vai tendo a necessidade de lutar quanto mais nós queremos. Não é verdade? Aquele que vai conquistando conforto, ou um salário muito maior do que imaginava, se você imaginar voltar a ganhar 1/4 daquilo, ou 1/5 daquilo, ou metade daquilo, já dá aquela preocupação, aquele calafrio de possivelmente abrir mão de algumas coisas que já se tornaram importantes para você, de conforto, de coisas que você pode adquirir. Claro, o Espírito Santo vai te dirigir, é lícito nós conquistarmos e é bênção. Quem tem um coração em Deus, Deus dá o equilíbrio necessário para que a gente não venha assim soberbecer, não é verdade? E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos sempre ficar pairando. Não, coração, não vai nisso aqui, porque você pode se perder. A concupiscência dos nossos olhos, até onde os nossos olhos, os desejos, ele pode chegar, a gente vai analisando, porque esse mundo nos apresenta muita coisa das trevas, tenebrosa. Eu até anotei algumas coisas desse mundo tenebroso, ele causa em nós opressão, é algo opressor, algo que por muitas vezes, se você precisa ter equilíbrio, porque quando você vê alguém conquistando, você sente muita alegria, e glória a Deus por isso, porque a gente precisa se alegrar com a conquista dos nossos irmãos. Quando você troca de bicicleta, compra uma roupa nova, troca de carro, de casa, glória a Deus, eu me alegro mesmo. Mas nós, como seres humanos, com os desejos dos nossos olhos, a gente precisa ficar falando, o meu suficiente é isso por enquanto, eu posso conquistar mais, mas não é porque o irmão, e glória a Deus tem. Eu estou abrindo o coração, tá, irmãos? A gente está abrindo o coração aqui, porque esse mundo, pelos valores, a gente precisa sempre temperar, trazer vindo do Senhor um equilíbrio, para que a gente não perca a mão naquilo que é necessário para nós hoje, aquilo que é suficiente para nós hoje. E além de um mundo opressor, de um mundo decorrente de um mundo tenebroso, esse mundo ele é angustiante, porque o próprio trabalho, as próprias conquistas, elas ficam esperando um próximo passo, uma decisão que precisa ser tomada, ou uma resposta que você precisa de um cliente, ou de um atendimento que foi feito, ou se o mês posterior será igual a esse, se o patrão está gostando do seu trabalho ainda, se ele tem aquela consideração ainda por você, ou pela sua mão de obra, e por aí vai. Ele é angustiante, porque são pautadas naquilo que acontecerá. E quando nós perdemos o nosso coração baseado naquilo que é necessário para nós, do que é totalmente suficiente, que é a fé, nós ficamos balançados, e aí se torna angustiante.
Por muitas vezes esse angustiante é onde a gente deixa a nossa mente dar passeada, sabe? Aquela passeada. Nos desejos, nas coisas que pode ter, mas você percebe que não vai ser por agora, não vai ser nesses meses ou anos. E aí você vai te trazendo uma tristeza grande. E aí, nesse meio tempo dessa tristeza grande, já é uma semana difícil. Então já não vai trazendo o equilíbrio necessário para você tomar a rédea da sua casa, das suas decisões, e naturalmente você já ficou para baixo, mais triste, pelas setas que vieram e você deu a brecha, e como foi citado aqui pelo testemunho, glória a Deus por isso, mas a gente dá o espaço e as doenças psicossomáticas, elas começam a aparecer no nosso corpo, porque a mente foi embora. A seta veio, nós abraçamos, e ela se tornou um castelo gigante na nossa mente, quase intransponível. Quase que a gente não vai ultrapassá-lo. Mas vem a palavra de Deus e nos coloca no lugar. Vem a palavra de Jesus, simples, mas poderosa, e nos traz a esperança. Amém? João 14:1. Deixa eu abrir na outra versão também. Então, estou na revista e corrigida e na nova versão transformadora. Eu vou passear entre elas, porque eu usei algumas das palavras que nos exemplifica o significado que contém nas duas. Amém? 14:1 diz assim, NVT: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. Essa palavra, inicialmente, se nós pegarmos o início já, que é não se turbe o vosso coração, ou não deixe o seu coração fique aflito. Jesus, ele traz uma palavra de esperança, uma palavra trazendo paz aos discípulos que ali estavam, uma palavra de eternidade, declarando sobre o que é suficiente para o ser humano, declarando para que a gente tenha paz e naturalmente com esse poder seja consolado, porque quando Jesus declara, não deixem o seu coração, que o seu coração fique aflito. Talvez se eu apenas disser isso para você, pelo poder do Espírito Santo vai ser uma bênção. Mas se Jesus declarar tão detalhadamente, dizendo assim, não deixe que o seu coração fique aflito. Ele está dando exemplo de algo que você precisa tomar de decisão de vida, para que você não fique aflito. Qual decisão de vida? Não deixar. E como passa a não deixar? Crendo em Deus e também em mim. Ou seja, o ato de não deixar é nosso. Não deixe que o coração fique aflito. Não se turbe o vosso coração. Não permita que ele fique assim. Não coloque o seu coração nesta situação. Não deixe que o seu coração fique aberto a tantos pensamentos que sua mente vagueia assim, que traz uma angústia, uma tristeza tão profunda, tão dolorosa, que nos faz mornos ou frios demais. E por muitas vezes a gente acaba culpando, e somos nós, é o nosso relacionamento com o Pai. É tão profundo, é tão simples e tão profundo, não é verdade? Na casa do meu pai há muitas moradas, o 2. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos um lugar para vocês. E o Senhor tem preparado para nós um lugar, e eu quero que a gente abra agora em Apocalipse 21:9.
A gente vai ler a palavra, amém? O livro de Apocalipse, e aqui no capítulo 21, a visão que Deus deu a João sobre a morada celestial. Ou seja, o Senhor Jesus vem com uma mensagem declarando: olha, eu vou preparar para vocês um lugar. Não fiquem aflitos. E a gente vai decorrer aqui, tá bom? Para edificar, para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque Deus tem para nós um caminho. E no versículo 9 diz assim: então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venham comigo e eu lhes mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava como a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, como 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas, o seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. De fato, tinham 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Versículo 21, aqui continua falando sobre as medidas e sobre o que era feito, essa nova Jerusalém, essa morada do Senhor. 21, as 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a sua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Próximo capítulo, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal, que cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão por todo o sempre. Aleluia! Essa é a morada que o Senhor prepara para nós. Essa morada ela tem medida, porque a medida entre onde é ali declarado o poder de Deus e o amor de Deus, essa morada ela tem o seu material devido para cada parte, cada lugar. E não haverá mais trevas, nem dia, nem luz e trevas, à noite, porque não é necessário, porque o próprio Senhor já é a luz que ilumina. E não haverá trono, porque o próprio Senhor é o trono de adoração, digno de adoração. Essa é a promessa que Deus tem para nós, posteriormente ter dito: não se turbe o vosso coração. Não permita que ele fique tão aflito assim. Não permite que ele chegue até esse ponto, meu filho. Onde a sua mente tem te levado?
Se você perdoou, você perdoou. Não deixe a mente, os argumentos de Satanás com os valores desse mundo, fique pernoiteando a sua mente por algo que você já perdoou e liberou o perdão sobre aquela vida, sobre a sua vida. Aquele problema já não está mais amarrado à sua vida, sobre aquela pessoa que te trouxe o problema, ou você causou. Não permita que o seu corpo tenha que viver problemas decorridos de setas na mente, onde encontraram pouso e ficou como comichão na nossa cabeça. Voltamos a João 14. Em nome de Jesus. Versículo 3. Continuamos, amém? Terminamos em que o Senhor vai preparar este lugar. Esse lugar é lugar de habitação da presença de Deus, mas é promessa de Deus para nós, testificado no versículo 3. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Quando tudo estiver pronto, não é a morada estiver pronta, não é tudo isso que foi declarado em Apocalipse, em visão, que Deus mostrou a João, preparado, mas não, nós estivermos preparados, as profecias estiverem se cumprido na terra, e o Senhor vai nos buscar quando nós estivermos prontos, quando for a hora do Senhor, que nós não saberemos, que virá como ladrões, sem avisar, mas o nosso coração precisa estar preparado, amém? Mas nós temos um Deus fiel que cuida de nós. 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, o Senhor fala que nós temos um caminho para percorrer, amém? Que nós temos que, o Senhor está preparando morada, e que nós temos algo para cumprir na terra, mas Ele fala assim, fiquem em paz, porque esse caminho que nós percorreremos, o Senhor Jesus, Ele é o próprio caminho, ou seja, toda essa batalha nesse mundo tenebroso, nós somos dotados da inteligência desse animal intelectual que somos nós, que temos ciência do que fazemos. Nós sabemos que o Senhor é conosco, porque Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim, ou seja, esse caminho que vocês vão percorrer, eu sou o próprio caminho. Ninguém chega a Deus, Tomé, respondendo a pergunta de Tomé, senão por mim. Ou seja, você quer o Pai, o Criador, que está te esperando nessa morada, que eu também te espero, assentado à direita do Senhor, Jesus declara, como falo eu, porque Jesus que está declarando essas palavras de João 14, Ele fala, filhos, eu sou o caminho, então você quer o Pai, busque através de mim, por isso oramos em nome de Jesus. Mas como eu falei, a palavra está sendo exposta para nos trazer fé, alimentar nossa fé, juntos como igreja, a igreja reunida, com a palavra exposta para o Senhor trazer esperança aos nossos corações, amém? 7, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ou seja, o homem estava ali parado e insistindo em não compreender, porque era uma mensagem sobrenatural. Os olhos da fé precisavam estar ali bem abertos, como os nossos também, para crer.
Amém? Eles estavam ali se arrazoando com Deus, conversando com Jesus, para compreender aquela mensagem poderosa e tão impactante, que já solidificou o nosso coração. Mas para eles era a primeira vez que eles ouviam. Amém? 9, Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. E nesse versículo 11, na Nova Versão Transformadora, fala assim: apenas creiam que eu estou no Pai. E na outra versão, crede-me quando digo que estou no Pai. E apenas creiam. Quando Jesus declara algo assim, creiam apenas, crede-me que eu estou no Pai. Ele declara assim: olha, o que eu estou falando é essencial. É essencial. Apenas acredite. Testifica quando fala: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Não é verdade? Que nós sejamos esses que não precisa ver. Mas ele prossegue dizendo: ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Amém, glória a Deus, nós vamos crer com as obras que nós vimos o Pai realizar. Mas a mensagem anterior, ou ao menos creiam, ele diz: apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Apenas creiam. Os sinais virão e eles seguirão aqueles que creem. O sinal é o amor de Deus e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida se você acreditar. E vai edificar a nossa fé. Mas o diálogo que Jesus está dizendo, depois ele declara: então creia pelos sinais. Mas o essencial que ele diz é: apenas acreditem. Seja suficiente essa palavra. Seja o necessário. Mas eu não vejo Deus, o poder de Deus na minha vida há 8 meses, desde aquele milagre do emprego que eu clamei. Creia, apenas creia que o Senhor está no Pai e o Pai está no Senhor. Que Jesus está no Pai e Deus está em Jesus. E se o Espírito Santo faz morada em nós, e a gente vai prosseguir, porque vai declarando tudo isso neste capítulo tão lindo. 12. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. E eu escrevi: caminho com obras, um caminho desafiador, até obras maiores. Ou seja, eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras ou até maiores. Ou seja, esse caminho que nós temos que cumprir, nós precisamos cumprir a obra de Deus, as obras de Deus. O que é a obra de Deus? É o amor de Deus manifesto em nós, glorificando a Jesus, glorificando a Deus. Quando aquele cego, eles passavam pelo caminho, o caminho dos discípulos, tinha um cego, e os discípulos pararam e perguntaram: Senhor, quem que pecou para que ele estivesse cego? Os pais dele, os descendentes? Quem que pecou para que ele tivesse aquele problema físico? Porque o entendimento deles era aquela cegueira a decorrência de algum pecado, de alguma legalidade que o pai tivesse cometido, ou ele mesmo, para se tornar. E Jesus declarou: ninguém pecou para que ele estivesse assim.
Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste o poder de Deus. E Jesus vai, joga sua saliva no chão, faz um lodo, passa nos olhos daquela vida que se tornaria um discípulo, e fala: vai até o tanque de Siloé, vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos. E ele lava os seus olhos e ele é curado. E os fariseus ficam malucos ali, porque Jesus fez isso no sábado. E Jesus declarou, e eles começam a questionar, como é que ele faz isso? É demônio que faz através da vida dele. E aquela vida fala assim: olha, demônio não faria essa bênção. Ele apenas fez o lodo com a sua saliva, né? E me curou. E eles questionavam, eles queriam saber o porquê, como que foi feito. E aquele homem passou a acreditar e pregar o evangelho para as pessoas que estavam lá, para as pessoas que estavam na cidade. E depois puderam conhecer Jesus e ver que de fato era filho de Deus, manifestando o amor de Deus. E esse Filho de Deus, Jesus, declara que nós fazemos obras tão grandes ou maiores. Quando a gente coloca esse parâmetro, irmãos, olha, em nome de Jesus, não é para acontecer uma doença psicossomática, viu? Não é para você colocar peso sobre a sua vida e falar: meu Deus do céu, o que eu preciso fazer que é maior que Jesus fez? Apenas obedeça, deixa o amor de Deus ser manifesto através da sua vida, ao próximo. Imaginemos agora o que Deus faz conosco como corpo, como igreja, unidos no amor de Cristo. Fazemos obras tão grandes ou maiores, não é verdade? Talvez eu sozinho não consiga fazer uma obra tão grande ou maior, mas nós como família juntos podemos fazer. Podemos enviar uma família à Borba para cuidar daqueles que estão esperando para os cultos, para que recebam o amor de Deus e transborde naqueles lares e naturalmente atinja outras vidas e outras famílias. Talvez você não possa ir para a Borba nesse ano, ou não pôde ir ano passado, mas nós estamos enviando vidas, ou seja, nós juntos como igreja, fazendo a obra de Deus, tão grandes ou maiores. Mas isso aqui é, irmãos, palavras de Jesus nos dando esperança em dias tenebrosos. Palavra que nos alimenta e fala assim: olha, a sua vida tem valor. Você é importante. Talvez eu não saiba dar o valor devido a você, porque sou homem limitado e falho. E nem conseguiria mesmo. Mas Deus dá o valor devido. Porque Ele fala: filho, não se turbe o coração. Eu preparo uma morada, e uma morada eterna. Esse é o caminho que nós temos, porque nós sabemos quem somos e para onde vamos. Para onde nós vamos. Ou seja, qualquer aflição que possamos passar, que a gente possa passar de necessidade, ou de dúvidas, ou questionamentos, não vai tirar a certeza da fé que Deus tem derramado sobre nós, de que seremos salvos, que a graça é suficiente, porque você crê, e é suficiente para que você viva feliz, mesmo num leito de morte. Porque você sabe que você é um ser celestial, porque Jesus declarou em oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Porque como eu não sou deste mundo, eles também não são desse mundo. Nós não somos desse mundo. Quando esse entendimento for derramado ele é derramado sobre nós, mas nós permitimos compreender isso, irmãos, até a aflição, a gente vai dar glória a Deus mesmo e entender. A necessidade do próximo, a gente vai entender que faz parte de nós como corpo, de fazer algo pelo próximo. Porque talvez falte-lhe ovo e você tem sobrando ovo.
Porque talvez lhe falte um abraço e uma palavra, e você está cheio desse amor, e tem esse abraço aí. Vai de máscara por enquanto para não assustar. Amém? Mas manifestar o amor de Deus. Qual o versículo que nós paramos? 12, né? Agora é o 13. Vamos para o 15. Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Nunca os deixará. O Espírito da verdade o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita em vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui fala da paternidade de Deus perante nós. Não vou me alongar sobre paternidade, mas Deus, Ele usa um termo órfão. Ou seja, Ele não vai nos deixar sem pai, sem a paternidade de Deus sobre nós. Ou seja, você não está só nunca. Até porque no versículo anterior ele fala o encorajador, o Espírito Santo da promessa, o Consolador, que estará convosco todos os dias. Eu não vos deixarei órfãos. Nós não temos espaço para os argumentos de Satanás na nossa mente. Porque aquilo que pode vir como argumento de que você está só, você não está só. Você não está só. O Espírito Santo é contigo. Como o apóstolo costuma dizer, você, Espírito Santo, é a maioria onde for. A maioria. Porque você não está sozinho e você tem ali, através do seu corpo, como morada do Espírito Santo, o poder de Deus. Para interceder em favor da sua vida, para ser manifesto através da sua vida, para você ser usado como vaso de honra. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, não os deixarei órfãos, em nome de Jesus. Versículo 23, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Nele quem? Quem me ama e faz o que eu ordeno, que é a parte anterior. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, e meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Você tem noção que nós somos morada do Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Se a gente ama a Deus e o obedece, essa palavra declara que meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Ou seja, nós somos a habitação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Através de quem? Do Espírito Santo. É o Deus triuno, o Deus todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nós temos a bênção, a alegria, a honra, de obedecermos a Deus, e o Senhor declara, olha, você que guarda os meus mandamentos, se cumpre, que faz o que eu ordeno, o Senhor vai te amar, o Deus vai te amar, e nós viremos para morar nele. Ou seja, além de não nos deixar órfãos, o Senhor faz morada em nós. O caminho preparado, uma palavra de esperança, uma palavra que traz esperança para seu dia a dia, a palavra que traz o alimento necessário para você viver, em cada manhã, em cada noite, viver em família, viver os planos de Deus nessa terra, nesse mundo que quer nos engolir. Mas nós não temos parte nesse mundo, nós não somos desse mundo.
Quando esse mundo vier com as aflições, declara: eu não sou deste mundo. Os valores que me norteiam, que me dão direção, é os valores do mundo pelo qual eu pertenço. São os valores do reino de Deus, são os valores do amor de Deus, são os valores daquele que faz morada em mim, daquele que declara para eu não deixar o meu coração aflito, para aquele que declara: apenas acredite que eu estou no Pai e o Pai está em mim, apenas acredite. E a nossa fé por muitas vezes esmurece porque nós não vamos à fonte da vida, que é a palavra de Deus. A gente faz uma visitinha nela de vez em quando. E quando visitamos, algumas vezes não entregamos o nosso coração. Tem alguns momentos, irmãos, estou compartilhando, confessando e incentivando, que a minha fé, ela começa a esmurecer. Eu tenho essa estratégia, eu vou lá em João, nas palavras de Jesus, para que eu ouça aquilo que o Senhor deixou declarado. E a minha fé vai se alimentando novamente, e aí eu vou pernoiteando pela Bíblia novamente, entendo? Porque eu fui alimentado novamente, a palavra me trouxe fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas eu tive que tomar uma posição ali, quando eu percebi no meu coração. Quando eu percebi no meu coração que eu estava apagando ali, porque eu deixei talvez a mente, eu deixei as coisas, ou os compromissos, ou vem aquela sensação, viu, irmãos, de que eu estou fazendo demais, sabe, trabalhando demais para ganhar, ou fazendo as coisas, ou indo aqui, voltando, e vai, e resolve, sabe, eu falo: meu Deus do céu, como eu me dedico demais para tudo das coisas da vida. E é quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente não vai, talvez, com a mesma dedicação. Aí o diabo já vem: pro dia a dia você tem dedicação. Para cá você já está com sono. Pegou na capa, você já está... Porque acho que é o tempo que a gente relaxa também. Não é verdade? Mas o Espírito Santo já vem e fala: filho, amém, vamos equilibrar as coisas. E ele vem e dirige. Ele vem e dá a direção, e cabe nós cumprir, cabe nós obedecer. Porque o porquê do Espírito Santo morar em nós? Versículo 25, perdão. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Irmãos, é tão especial isso. Isso não pode sair da tábua do nosso coração. Na versão Revista Corrigida: Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A tábua no nosso coração precisa estar. E na versão NVT fala: o meu representante, ele vai ensinar todas as coisas. Então quando ele disser: olha, traz equilíbrio para a sua vida, traz equilíbrio para a sua vida, realmente já está havendo mais dedicação em uma coisa ou outra, ou pelo o pouco tempo que você vai ler, talvez 20 minutos, meia hora, 40 minutos, ou 7 minutos, seja intenso, seja de coração aberto, de um coração sedento, de um coração querendo, de um coração que clamou antes para que: Senhor, abra a Tua palavra, o Teu entendimento a mim, os meus olhos espirituais, e fala comigo, Senhor. E o Senhor vai te ensinar através da palavra dEle, porque Ele é fiel. Mas que seja intenso, e o Espírito Santo vai te trazer, e Ele vai te ensinar, porque Ele vai trazer o equilíbrio para todas as coisas, em nome de Jesus. Eu lhes deixo um presente, 27. Queria chamar o ministério de louvor. A minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar.
Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Essa palavra, tem muita gente que luta contra emoções, né? Tem alguns que falam que emoções, ela, principalmente com a palavra, não pernoiteia tanto assim. Alguns estudiosos, enfim. Eu acho que a emoção, buscando na palavra, é algo que o Espírito Santo, sendo morado em nós, ele traz essa sensação. E eu peço que em nome de Jesus Cristo, essas palavras de vida eterna ecoem no teu coração. E nós vamos ler de novo. Eu vou ler na versão que a grande maioria deve ter, a NVT, versículo 27, NVT não, revista corrigida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Não permita que o seu coração fique aflito. Porque esse versículo fala, eu deixo a paz, uma plena paz. Então, o que pernoteia o nosso coração de um ser celestial, de que nós não somos desse mundo, é uma paz que excede o nosso entendimento. Excede a nossa inteligência, mas glória a Deus por isso, porque essa paz plena é a que Deus prometeu para nós. Essa é a paz que vai pernoitear a sua vida, vai decorrer a sua vida independente do que você viva, independente daquilo que o mundo está te oferecendo. A paz que tem que reinar na tua mente e no teu coração é quem você é, o que Deus tem para fazer através da sua vida. E você vai obedecer e cumprir. E para onde nós vamos, que é o que alimenta a nossa fé. E a palavra que nos traz esperança. É essa paz plena que Deus deixa para nós. É uma paz que o mundo pode querer oferecer ou através de qualquer conquista, de qualquer bens materiais, ou até de um lindo campo, de uma linda casa com espaço de gramado de não sei quantos hectares, você pode passear com o seu cavalo e correndo. Eu estou falando uma vida de sonhos na terra, né? Que as pessoas pensam. E de cavalo, naquele gramado lindo, maravilhoso, e sem fim o seu terreno, que você fala, olha, o meu terreno eu nem sei até onde vai, porque são não sei quantos hectares. Porque você conquistou. O que pode oferecer um lugar como esse não é perto da paz que excede o entendimento que Deus prometeu de ser plena em mim e em você. É uma paz sobrenatural, uma paz que independente de você estiver num lugar muito simples, você sabe para onde você vai. E você é dotado desse amor de Deus, porque Ele mora em você, e mesmo simples como você vive, você é pleno. E aquilo que transborda através da sua vida é o amor de Deus. Porque em Salmos fala que a justiça de Deus vai brilhar em nós como o sol do meio-dia, para que Deus seja glorificado. Ou seja, por mais simples que você viva, o próximo ele vai ser abençoado com aquilo que você carrega, porque você tem obedecido o Espírito Santo e não ter deixado o seu coração se turbar, não ter deixado afligir. Eu repreendo esse pensamento, eu não aceito essa seta contra essa vida que tem vindo em minha mente. Eu abençoo em nome de Jesus. Tenho mais o que fazer. Se possível não vá até essa vida, se é um problema específico, perdoa em amor. Não carregue esse problema, perdoa. Viva o amor de Deus na sua vida. Talvez você perca alguns meses com rancor com alguém,
ou alguém da igreja, ou algum pastor, e você está com aquele rancor, e você pode conversar e viver livre, para viver essa plena paz, não das migalhas que caem na mesa, porque você é filho, porque a palavra de Deus chegou aos gentios. A migalha era para aqueles que não eram do povo de Deus, mas Jesus veio e falou assim: vão e preguem aos gentios, a esses que estão aqui e aos que virão, em nome de Jesus Cristo, por toda a terra. E essa palavra chegou a nós, chegou a mim, chegou a você. Ou seja, nós somos participantes do banquete do Senhor, não das migalhas. E você não vai aceitar setas, as setas de derrota, as setas que você não é capaz, porque quem faz a obra através da sua vida é o Espírito Santo de Deus, e Ele derrama sabedoria sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? João 10. João 10, versículo 27. Uns capítulos antes, para finalizar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Palavra de Jesus. Nós vamos ler novamente para que o nome de Jesus entre no nosso coração e fique como uma bandeira do Senhor em nós. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, aquela morada que Deus prepara para nós, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, a mão forte do Senhor. Elas não perecerão, porque o que vai te alimentar, o que te dá vida, é saber sobre a vida eterna, que não somos cidadãos desse mundo. O que nos traz como base não são os valores desse mundo. Se você olhar para os valores desse mundo, você vai perecer, você vai desejar, os seus olhos ele vai, porque ele é carne, a concupiscência, os desejos dos olhos, ele vai querer mais, e vai vir esse mundo tenebroso que nos aflige, que nos angustia, que nos deixa com medo, porque nós talvez não conquistamos o que o vizinho conquistou. Mas o que são os valores, são as suas conquistas no céu, são as coroas, são as pedras na coroa, na sua morada celestial, que Deus vai derramar sobre a sua vida, o galardão que Deus tem para ti, se obedecemos a Deus. A minha paz plena, o Senhor diz, que derramou sobre nós. E a mão poderosa de Deus vai nos proteger, e nada vai te tirar. Sabe por quê? Ele nos conhece e nós conhecemos a sua voz. Ele sabe quem você é, e Ele te ama incondicionalmente.